Graças e paz, meus irmãos em Cristo Jesus, amigos, para você também que caiu no nosso vídeo, essa é mais uma aula do curso nosso aqui da nossa igreja de discipulado para novos membros. Então, para você que está aí acompanhando, estudando conosco presencialmente, ou se você está fazendo de maneira híbrida, online, enfim, esse vídeo é para te ajudar, tá? Claro que a gente não esgota todos os assuntos por aqui é te dar um bom alicerce, às vezes fica alguma dúvida durante a aula, então vai te ajudar nesse sentido. Então essa é a nossa aula, seria a aula de número 3, né? Mas não estou numerando, mas na sequência nós trabalhamos essa aula, é uma terceira aula, né? Que vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo e da Trindade. Tá? Então a gente vai falar hoje, aprofundar um pouco mais sobre essa importante doutrina para a nossa igreja, uma igreja presbiteriana independente, uma igreja reformada, e entender qual que é a função do Espírito Santo. Muitas igrejas, irmãs, claro, mas entendem erroneamente, principalmente questão da manifestação de línguas, né, ou de achar que determinadas pessoas, irmãos dentro da igreja, possuem o Espírito Santo e outras não. Então a gente vai falar um pouco sobre isso durante essa aula. O Espírito Santo ele tem uma função primordial, da mesma forma que Cristo é essencial no plano de redenção, assim como Deus o Pai enviou o seu único Filho para que pudesse ser o ator, vamos dizer assim, o ator principal desse processo de redenção, onde através de Cristo, através da graça, que falamos em outra aula, o Espírito Santo ele também tem uma função que é primordial. E a gente vai ver que essa questão de línguas, como que a gente entende, o Espírito Santo ele tem uma ação muito mais ampla, né? Muito mais específica em alguns casos. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Para você que é da nossa igreja, tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, né? Se você está assistindo o vídeo também, quiser entrar em contato com a gente está à disposição para tentar ajudar de alguma maneira. Vamos ler aqui na palavra do nosso Deus, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 14. Você pode acompanhar aí da sua casa a leitura, ou se quiser abrir a sua Bíblia também. Então, 1 Coríntios 12, do 1 ao 14, os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros,
e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Palavras do nosso Deus. Então, uma primeira reflexão para a nossa aula, para o nosso estudo, é que todos os convertidos têm o Espírito Santo. Então, isso para nós, como igreja presbiteriana, igreja reformada, inclusive agora estou gravando esse vídeo no mês de outubro, 31 de outubro, comemoramos a Reforma Protestante. E um dos alicerces, apesar que não está lá nos 5 solas, mas a doutrina do Espírito Santo faz parte, né, desse amplo universo reformado de estudos, de doutrina, é que todo convertido ele vai ter o Espírito Santo. Então daqui a pouco nós vamos falar da questão de línguas, como nós entendemos, mas é uma dúvida que muitas vezes paira, inclusive de cristãos que são convertidos. Só que por essa cultura de achar que o Espírito Santo ele está específico em determinadas pessoas ou por determinados dons, eu particularmente não falo em línguas, mas entendo que eu sou convertido e tenho o Espírito Santo, tenho essa plena certeza que da minha salvação em Cristo Jesus, não pelos meus méritos, mas pelo mérito de Cristo Jesus, daquilo que ele fez, da sua ação salvífica na cruz, sua morte e a sua ressurreição. Então, todo convertido, a partir do momento que ele nasce de novo, inclusive aquela pergunta de Nicodemos com Jesus, como eu, numa idade avançada, tenho condições de nascer de novo, né? E o Senhor Jesus vai explicando para ele, né? Não é um nascimento físico, mas espiritual. Então, a partir do momento que Jesus ele entra em nossa vida como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, o Espírito Santo ele vem junto, né? A terceira pessoa da Trindade ela não está separada dessa Trindade santa e poderosa. Então, o Espírito Santo habita, até porque senão nós não teríamos condições alguma de suportar a nossa natureza terrena, nossa natureza pecaminosa, que a gente ainda continua a ter a ela, como nós vimos lá na doutrina da queda, né? Todos nascemos pecadores e afastados de Deus, não há nenhum justo sequer, assim como diz o apóstolo Paulo. Então, não tenha dúvida que todo convertido tem o Espírito Santo, né? Eu sei que os nossos irmãos, principalmente de uma linha arminiana, os pentecostais, associam ter a presença do Espírito Santo com o falar em línguas. Porém, nós cremos de uma maneira totalmente diferente, que todo cristão, todo convertido, todo redimido, todo aquele que foi justificado através de Cristo Jesus, todo aquele que passou daquele abismo entre o ser humano e o nosso Criador, nessa ponte que Jesus faz, a partir do momento da sua conversão, você recebe a presença do Espírito Santo de Deus, né? E aí vem aqui algumas perguntas, algumas indagações. O Espírito Santo é Deus? Né? E aqui a gente entra um pouquinho na questão da Trindade. Vamos ver 2 textos que nos ajudam um pouco a nos dar clareza sobre isso. O primeiro deles é um texto bem conhecido, lá em Mateus 28, finalzinho do Evangelho de Mateus. Mateus 28, Mateus 28, 19, está lá no contexto da grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, os batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, inclusive, todo batismo cristão, acredito que isso acho que é uma unanimidade, precisa ser ali confirmado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aqui mostrando também a centralidade do Espírito Santo nessa trindade, né? Essa terceira pessoa da trindade. Mas ainda não respondi essa pergunta ou essa dúvida que muitos irmãos têm.
Segunda Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, sua segunda carta, 2 Coríntios 13, 14. 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, uma primeira dúvida, às vezes que pode pairar no entendimento de alguns irmãos, o Espírito Santo ele é Deus. Né? Nós não cremos em três deuses, como foi muito difundido, principalmente ali no primeiro século, Marcião, dentre tantos outros hereges, né? Aqueles que falavam inverdades da palavra de Deus, ou quando afirmavam que Cristo não era o Filho de Deus, era um profeta, mas não tiravam a divindade de Cristo. Claro que isso é uma artimanha de Satanás, porque quando você tira a centralidade de Cristo na obra da redenção, a sua divindade, é vã a nossa fé, né? Não faz sentido a nossa fé se Jesus não é o Filho de Deus. Então o Espírito Santo ele é Deus, ele atua na terceira pessoa da Trindade. Nós não cremos em três deuses, mas nós cremos em apenas um Deus que age de três formas diferentes. Então, né, em resumo, nós entendemos, até pautado aí na nossa Confissão de Westminster, que é um livro que dá base para nós, né, na nossa teologia, o Pai não foi gerado de ninguém, né, por isso que ele é a primeira pessoa da Trindade. E na sequência nós temos o Filho, que foi gerado do Pai, e o Espírito Santo, que foi gerado pelo Pai e pelo Filho. Então é um Deus que age de três formas diferentes, mas existe apenas uma essência. Da mesma forma que Cristo falava, eu e o Pai somos um, o Espírito também faz parte desse contexto. Até porque o próprio Senhor Jesus, isso vale até os nossos dias de hoje, falou, após a sua ressurreição, nos 40 dias aproximados que ele ficou entre os seus discípulos, seguidores, até para reafirmar a sua ressurreição, que não fosse algo que fosse identificado como um mito. Jesus poderia já ter ressuscitado e ascendido aos céus, mas por uma estratégia também do nosso Pai, ele ficou entre nós, continuou ensinando e teve as testemunhas oculares, né, de milhares de pessoas viram o Jesus ressurreto. Mas após esses 40 dias e a ascensão de Cristo, que é relatado ali no começo do livro de Atos, ele já deixa bem claro, eu estou indo, mas eu vou deixar entre vocês o Consolador, o Espírito Santo. E aí a gente vê esse cumprimento do Antigo Testamento, principalmente ali em alguns livros específicos como Joel, né, que é conhecido como o profeta do Espírito Santo, esse cumprimento da vinda do Espírito Santo, que ao contrário do Antigo Testamento, estava em específico em alguns servos de Deus, como reis, profetas, não estava em todo o povo. O próprio Davi, ele falava em alguns dos seus salmos, né? Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Então, ele tinha plena consciência que ele tinha a presença de Deus, o Espírito de Deus, e assim como foi retirado de Saul, e esteve presente na vida de diversos profetas que profetizavam em nome de Deus e eram cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus, né? Não podemos ter essa dúvida. Claro que as nossas orações são dedicadas ao nosso Pai, e encerramos elas sempre com o nosso intercessor, que é Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus. Essa é nosso padrão de oração, mas também não é nenhum pecado você falar com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é uma pessoa, inclusive ele nos ajuda, nos orienta, nos mostra, nos molda, nos santifica. Então há uma grande amplitude da função do Espírito Santo de Deus, que infelizmente tem sido nos outorgado, tem sido nos tirado, tem sido lubridiado com manifestações às vezes até folclóricas, né? Então às vezes as pessoas acham que determinada igreja tem mais o Espírito Santo pelo barulho que elas fazem, né?
Primeiro que o nosso Deus ele não é um Deus surdo. Então, às vezes, ele se manifesta, inclusive, no silêncio, né, nos pequenos detalhes. Então, a primeira dúvida aí, né? O Espírito Santo é Deus, não duvide disso. E aí, uma segunda pergunta quem convence o pecador para a salvação? É o Espírito Santo? Vamos ver um texto que nos ajuda. Evangelho de João, João capítulo 16, João 16, versos 7 e 8. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, para a gente comentou um pouco na aula sobre doutrina da graça. Se você ainda não assistiu, procura aí no nosso canal. Nós cremos que nós somos eleitos por Deus. Tá? E temos muita tranquilidade quanto a isso. Não cremos na dupla predestinação, que Deus destinou pessoas para o inferno, até porque a gente sabe que é o desejo do Senhor que todas as pessoas se salvam, mas a salvação é um grande mistério, essa que é a verdade. O próprio João Calvino falou isso, ele falou, chega um momento que a gente tem um limite, a gente tem que se aprofundar e se alicerçar na doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano, soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre nós e sobre a salvação dos escolhidos de Deus. Tá? Mas, claro que nós não sabemos quem vai ser alcançado ou não. A função da igreja é pregar o evangelho, as boas novas, para que pessoas sejam convertidas e para que convertidos desviados, uma outra doutrina importante, a doutrina da perseverança de todos os santos, todos os crentes, é importante também nós continuarmos a pregar, até porque a gente não sabe quem é convertido, quem não é. Mas quem vai convencer o pecador para a salvação é o Espírito Santo de Deus, é função dele. Quem convence é ele. Então não tem como eu crer que o Espírito Santo convence e, por outro lado, achar que a salvação está no poder totalmente da minha escolha. Tá? A gente falou um pouco sobre isso na aula sobre a graça, sobre a doutrina da salvação. Eu só consigo me achegar a Deus o Pai, eu só dou aquele passo que você fala, poxa, mas eu lembro de que eu me acheguei, o culto, o apelo que o Senhor Jesus, que o pastor fez, eu fui lá na frente, aquele dia eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Ou aquela música que eu estava ouvindo no rádio, e ali eu fiz uma oração, fui tocado e senti ali a presença de Deus. Mas o que a gente precisa entender? Que o nosso coração, primeiro que nós nascemos mortos espiritualmente. Todas as pessoas nascem afastadas de Deus. Então nós já nascemos com a nossa dívida, nosso pecado original, por conta da toda a posteridade de Adão já nasce afastado de Deus. Toda a humanidade nasce afastada de Deus. O mundo ao qual nós vivemos é um mundo caído. E então, se nós começarmos uma vida sem Jesus e terminarmos uma vida sem Jesus, nosso destino é o inferno, a perdição. E não podemos cair nesse universalismo que tem sido pregado em muitas igrejas, achando que existe apenas o céu, que no final todo mundo vai se salvar. Isso não é bíblico. A palavra de Deus nos exorta e nos orienta e nos mostra que existem sim, dois caminhos, não tem três, não tem quatro, não tem purgatório, não tem meio termo. Da mesma forma que o céu é eterno, assim nós cremos, o inferno também é. Nós não vamos passar períodos e depois da nossa dívida vamos ser desculpados e depois a gente vai ficar no céu. Não há nada que diga isso nas Sagradas Escrituras, a qual nós cremos que é a nossa regra de fé e de prática. Então, quem tem essa função de convencer, quando Jesus ele encontra Lázaro, o seu querido amigo, que já estava há 4 dias morto, e quando ele ora a Deus o Pai e pede que aquele milagre da vida fosse concedido a Lázaro, Lázaro, pelas suas próprias forças, continuaria morto. Então, foi pela intervenção de Jesus, uma intervenção divina, que o Espírito voltou para o seu corpo, que ele teve novamente seu fôlego
de vida, mas foi por um milagre divino, milagre de Deus, o milagre da salvação. Então nós nunca conseguiremos sozinho voltar à vida pelas nossas próprias forças. Nós nascemos mortos dos nossos delitos e pecados. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, para que vocês não se gloriem. Então, se o Espírito Santo não transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne, não abrir o nosso coração para receber o Evangelho, se ele não abrir os nossos ouvidos, destapar os nossos ouvidos para que a gente escute o Evangelho, se ele não tirar a cegueira espiritual dos nossos olhos, a gente vai continuar ouvindo, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. O Evangelho vai bater no meu coração, mas ele vai voltar. Assim como a parábola lá do semeador, um coração que não é uma terra fértil. E eu vou continuar cego espiritualmente. Então, quem vai convencer o pecador, é a função também do Espírito Santo, convencer o pecador. Então não tem como eu falar que acredito que quem convence é o Espírito Santo e achar que eu me salvo sozinho. Tá? Então nós cremos que a salvação é pela graça. Graça é um favor imerecido de Deus para conosco. Então mesmo a gente não merecendo, o Espírito Santo ele vem com essa graça que é irresistível, não tem como resistir. Saulo não resistiu à graça de Cristo. Quando Cristo ressurreto apareceu para ele na estrada a caminho de Damasco, mudou totalmente a sua vida. Assim é o nosso Deus, né? Não tem como resistir. E claro que é um grande mistério a salvação, mas continue sempre crendo, orando, pregando e deixe essa função do convencimento com o Espírito Santo de Deus. E aí, uma outra dúvida, né, que às vezes paira no nosso dia a dia. O Espírito Santo nos ajuda a entender as coisas espirituais? João 16, 13 nos ajuda também, um dos textos, né? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, ler a palavra de Deus sem o discernimento do Espírito Santo, ou sem a orientação do Espírito Santo, sem a abertura espiritual que o Espírito Santo nos traz, vai ser um livro qualquer, sim. Mas se a gente entender que é um livro inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo é que abre o nosso entendimento na palavra e tantas outras coisas da nossa caminhada. Então ele que vai nos ajudando no discernimento. Por isso que todo convertido tem que ter o Espírito Santo. Senão, não é assim, o Espírito Santo só vem em determinados momentos. Claro que uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais eu vivo das coisas de Deus, quanto mais eu me alimento de coisas espirituais, me fortaleço de alicerces espirituais, mais eu vou estar mais pleno, a plenitude do Espírito Santo estará mais presente na minha vida. Por isso que você vê igrejas pujantes e igrejas mais fracas. Pastores, líderes mais pujantes e pastores e líderes mais cabisbaixos, mais tímidos. Ambas as igrejas às vezes têm o Espírito Santo, são igrejas do Senhor Jesus. Mas claro que não estamos falando aqui que nós somos um robô, temos que ficar parado, não. Só que o Espírito Santo ele vai nos ajudar a entender as coisas espirituais. Por isso que é muito importante a nossa oração antes de fazer qualquer coisa na nossa vida. E o Espírito Santo tem essa função também de nos ajudar, de ajudar no discernimento, abrir a nossa visão espiritual. Tá? Então essa é mais uma função do Espírito Santo. E uma última dúvida aqui para nós. O Espírito Santo pode produzir frutos em nós, lembrando que fruto é diferente de dons. Tá? Vamos ver aqui Gálatas, mais um livro aí do apóstolo Paulo, escrito por ele. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o Espírito Santo, uma das suas funções também é produzir esses frutos. Claro que todo cristão pode ter todos os frutos. É um grande desafio, mas você pode ter a paz, o amor, a alegria, a bondade. E com certeza, dentro dessas áreas você vai ter dificuldade. Então, ao contrário de domínio próprio, aquela pessoa é estourada. Às vezes a pessoa tem aquele espírito de Pedro, né? Mas o Espírito Santo ele vai nos ajudando a nos controlar mais, a sermos mais mansos, mais humildes, né? A nos dominarmos. Então tudo isso também é produzido e é desenvolvido através do Espírito Santo de Deus. Então uma natureza espiritual, uma vida espiritual, de uma maneira natural também, isso vai mostrando. Como que a gente consegue identificar irmãos, pessoas que são convertidas? Através dos frutos, através do fruto que a gente vê a árvore, né? Então é natural na vida do cristão que esses frutos vão sendo produzidos, né? A bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a paciência, tudo isso é um desafio para nós, mas que nós temos também que pedir para que o Espírito Santo desenvolva e nos ajude, inclusive colocando diante de Deus, diante do Espírito Santo, me ajuda nessa área, me ajuda a ser menos orgulhoso, me ajuda a não ter inveja, me ajuda a ser mais manso, e ele me ajuda a ser mais amoroso, me ajuda a ter alegria na minha vida, alegria de te servir. Então tudo isso também é função do Espírito Santo de Deus, lembrando que fruto e dons são coisas totalmente diferentes. Frutos, apesar também que é um desafio, todos podemos galgar isso na nossa caminhada cristã. Porém, os dons não. Nem todo mundo vai ter todos os dons. Aí a gente já vai ver aqui na sequência. Aí uns 3 alicerces para a gente resumir a nossa aula. Então, somos templo do Espírito Santo de Deus. Então aí tem a ver com o que a gente começou falando, que todo convertido tem o Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus, que se encarnou através de Cristo Jesus, mora em nós através do seu Santo Espírito. Então o nosso Deus ele não habita em templos, mas ele habita em pessoas. Então igrejas são impactadas por pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Ao contrário do Antigo Testamento, onde ele precisava ali do templo, tinha um significado, ele estava assim ali no templo, mas hoje, na nova aliança, a igreja de Cristo é eu e você. Então o Senhor Jesus ele habita em templos humanos. Tá? Então somos templo do Espírito Santo de Deus. Vamos ver lá em 1 Coríntios, falando um pouco sobre isso, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em você, tá? Então, é o mesmo Espírito que vai distribuir os diversos dons na vida da igreja, em cada cristão. Só arrumar aqui. Muito bem, então somos templo do Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui 2 Coríntios. 2 Coríntios 1, 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, inclusive, a presença do Espírito Santo é a nossa garantia da salvação. Quem não tem o Espírito Santo não é convertido. Ou quem acha que perdeu o Espírito Santo, na verdade, você nunca o ganhou. Tá? Por isso que a gente também não crê que perdemos a nossa salvação. Entendemos que somos salvos em Cristo Jesus, que o nosso pecado, não, independente dele, não é suficiente para se nós somos justificados, redimidos, tirar isso, porque senão a gente estaria barateando aquilo que Cristo fez uma única e suficiente vez lá na cruz. Ele não vai precisar morrer de novo,
Ele já fez isso uma única e suficiente vez, venceu a morte, já venceu Satanás, continua vencendo e a vitória final virá no final dos tempos em sua volta gloriosa, que está prestes a acontecer, a volta iminente, a parousia da volta do Senhor Jesus. Então, somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você é convertido, se você tem Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, creia que você ganhou esse melhor presente, que além da salvação, é ter essa presença santa de Deus na sua vida através do Espírito Santo. E aí, vamos ver aqui a 1 Coríntios 12, 4 e 6. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. Então, um segundo alicerce aqui, uma segunda palavra do nosso estudo, o Espírito Santo desenvolve os dons no povo de Deus. Tá? E frutos e dons são produzidos pelo Espírito Santo, mas as funções são diferentes. Então, nós cremos, primeiro, que os dons, qual que é o objetivo dos dons? Edificação do corpo de Cristo. Edificar o corpo e fortalecer o corpo, preparar o corpo de Cristo para que possamos trabalhar no reino de Deus, na seara do nosso Senhor, para trabalhar na igreja, para a igreja de Cristo, para o desenvolvimento do reino. Então, alguns dons que a gente vê, eles foram próprios para aquele momento também. Tá? Então, por exemplo, dons de profecia. Hoje nós não precisamos que ninguém profetize nada além do que está nas Sagradas Escrituras. Então, hoje, para nós, um profeta é aquele que está profetizando a palavra de Deus, ou seja, está pregando a palavra de Deus. Porque Deus já revelou as suas profecias. Não há nada novo. E todas as profecias que vão sendo dadas, e quando eu falo profecias, ficar profetizando, às vezes, algo específico vai acontecer na vida de alguém. Profecia, algo mais amplo. Então, todas as profecias que deveriam nos ser reveladas, já nos foi revelada nas Sagradas Escrituras. Como dons de curas. Não que a gente não crê que Deus não pode fazer determinadas coisas. Cremos num Deus de milagre, cremos no poder de Deus. Mas, por exemplo, pessoas podem falar assim, mas o Deus de hoje é diferente porque a gente não vê mar se abrindo. Se Deus quiser, Ele abre. Mas Ele não precisa abrir para provar que Ele é Deus. Deus não precisa curar um cego na sua frente para provar que Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Então, determinadas coisas aconteceram no tempo que devia acontecer. Deus deu 15 anos a mais para o rei Ezequias, porque no seu plano soberano e na sua vontade, ele assim quis dar. Mas ele não é obrigado a dar também para mim 15 anos a mais. E se eu for orar pedindo esse sentido, se você deu para Ezequias, tem que dar para mim também. Não, se Deus quiser, Ele pode me dar pode me dar um mês, pode me dar 20 anos. Então, cada etapa, cada tempo, Deus agiu de maneira que precisava agir. Então, dons. Hoje a gente tem pessoas que têm dom de diaconia. Tá? Todo mundo vai ter dom de diaconia? Não. Não que não devamos servir, todos devemos ser diáconos por excelência. Então, os dons, Deus vai distribuindo os dons para que cada pessoa possa, com esses dons, usar para o bem do avanço do reino de Deus. Então, algumas pessoas vão ter dom de música, outros dons de ensino. Então, o pastor normalmente tem que ter esse dom de ensino, mas outros irmãos também têm dentro da igreja, para ensinar numa escola bíblica, num pequeno grupo. Tem irmãos que têm o dom de liderança, principalmente os presbíteros precisam ter esse dom para ajudar na administração da igreja, e tantos outros dons. E o dom de língua, para nós, a gente segue as orientações do apóstolo Paulo. Primeiro que se você tem, você consegue se controlar. Então, se você está no culto público, numa igreja presbiteriana, que não é costume daquela igreja, não vai ser um irmão que vai levantar e que vai profetizar algo que Deus quer para aquele culto. Quem vai profetizar naquela noite é o responsável, o pastor, ou quem quer que o pastor colocou à frente, que vai profetizar a palavra de Deus. E a gente também crê que quando isso acontece, deve ter alguém que interprete.
Porém, uma pessoa que tem dom de língua, se tem mesmo, a gente sabe que muitos hoje usam a glossonaria para trazer autoglorificação. Então, quando a gente pega um dom que está nos autoglorificando, já perdeu o seu sentido. Então, tem que ter um intérprete. Algumas pessoas podem falar, mas eu mesmo consigo interpretar. Mas, primeiro, que não é um costume de igrejas presbiterianas, de qualquer ramo, principalmente as de linha mais tradicional, como o Cristão do Brasil, o Cristão Independente. Se você por acaso tem esse dom, você consegue usar ele em momentos específicos. Durante o culto não é um costume, até porque o nosso culto ele é totalmente centrado em Cristo, centrado na palavra, e aquela pessoa que vai trazer a mensagem de Deus para aquele culto não é alguém que vai levantar e que Deus vai profetizar naquele culto. Deus vai usar a vida do anjo dele na igreja, que é o pastor ou responsável daquele dia, daquela noite, para trazer a palavra de Deus. Tá? Então é assim que nós entendemos os dons. Então, independente se você vai possuir esse dom, o Espírito Santo ele está em você porque você é convertido, como a gente já abordou aqui. Então, dons e frutos são diferentes. Nem todo mundo vai ter todos os dons. Você pode ter até mais do que um dom. Mas todo cristão terá pelo menos um dom. Por isso que você tem que pedir a orientação de Deus. Fala, Senhor, me mostra a forma que o Senhor vai me usar na sua igreja, no desenvolvimento do reino. Eu quero ser usado por Ti para o avanço do reino de Deus. Então, por exemplo, eu não tenho determinados dons na igreja. Só que eu sei que tem outros irmãos que têm. Por isso que nós somos um grande corpo, onde a mão não é mais importante que o braço, do que a perna, do que a orelha e vice-versa. Então o pastor ele tem a sua mesma importância como aquele irmão que tem ali um dom lindo de diaconia, que às vezes está se manifestando ali no silêncio, as pessoas nem estão vendo. A gente acha que os dons mais importantes são aqueles que estão mais visíveis, principalmente quem prega, quem dá uma aula, quem é músico, né? Ou um presbítero que é eleito na igreja. Todos nós temos a nossa importância, mas lembrando que a importância no sentido que é Deus que vai sendo glorificado através do dom que Ele mesmo deu para nós. E para a gente encerrar, amados, uma terceira alicerce, todos os dons devem trazer edificação para o corpo de Cristo. Então vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios 12, de 7 a 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 7 a 11. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Comentamos que alguns desses também entendemos que foi específico para aquele tempo. As profecias, por exemplo, também eram utilizadas porque não tinha totalmente as Sagradas Escrituras. Então Deus profetizava, usava a vida de profetas para que também nós tivéssemos hoje as Sagradas Escrituras, que é a revelação das profecias de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para a humanidade. 1 Coríntios, né, tem aqui 14, 5 a 9, versículo 12, 15, 17, 19, depois você pode aí acompanhar esses textos. Então, todos os dons devem trazer edificação para o corpo de Cristo. Por que a gente tem um pouco de dificuldade com o dom de língua? Porque a gente percebe que às vezes o objetivo daquela pessoa é mais, às vezes ela está falando, ninguém está entendendo nada, e dá uma impressão que assim, eu estou falando para me mostrar que eu sou mais espiritual. Não estou falando que todo mundo tem isso, mas às vezes numa grande maioria a gente percebe isso. Então o dom que Deus nos dá é para que Ele seja glorificado, para o corpo de Cristo seja edificado, para que nós possamos ser fortalecidos e bem orientados para servir bem ao Senhor. Então não adianta eu ter o dom da palavra e usar esse dom para me autoglorificar, para que o meu nome fique famoso. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo é usar o dom que Deus nos deu
para que a glória dele seja manifestada, para que vidas sejam transformadas, bem orientadas, para que a gente possa servir com excelência ao nosso Deus. Bem, até para a nossa aula não se alongar demais, falamos aqui um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo, também comentando um pouco sobre a Trindade. Claro que isso aqui é um grande resumo. Se você quiser, você pode, deve se aprofundar. Pegue bons teólogos reformados, bons livros de editoras confiáveis, como a Cultura Cristã. Na própria Tendão Real da nossa igreja, lá tem alguns materiais muito bons. E aprofunde em leitura, em vídeos, sobre esse tema muito importante para a caminhada da nossa igreja e para a sua caminhada individual. Que Deus ele te abençoe, continue participando aí dos nossos encontros, das nossas aulas, e a gente está à disposição. Minha oração é que Deus use a sua vida com poder, com graça, com a glória dele, e que você seja cheio do Espírito Santo, mas não para se auto-engrandecer, mas para que Deus seja glorificado e exaltado através da sua vida. Que Deus ele te abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima.